Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Tenho a honra, o privilégio, a felicidade de receber um amigo querido, Dorival Oliveira. Dorival, que tem uma carreira muito interessante construída na Arcos Dourados, no McDonald's, e hoje ele está num momento especial, num ciclo novo. Convidei o Dorival para a gente poder falar da história dele, do momento dele também, obviamente, sobre o futuro, sobre os planos que ele tem. Dorival, super obrigado por ter aceito o convite, uma alegria poder estar recebendo um amigo aqui na Prime TV, especialmente num momento especial da sua vida. Então, muito legal poder estar contigo aqui hoje para poder contar da tua história para o telespectador, dessa virada de chave nesse teu ciclo novo. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria rever o amigo. A gente se fala bastante, mas pouco face to face. Então, para mim é uma alegria estar aqui, principalmente nesse momento onde parte desta mudança faz parte, você faz parte disso. Você me ajudou, não sei se você vai lembrar disso, mas há alguns anos atrás a gente tomou um café num restaurante do McDonald's e eu tive o privilégio de te conhecer, você, o Alexandre, e ali você ajudou a plantação que eu estava pensando em fazer. Você colocou alguns fertilizantes, vamos dizer assim, né? Então, para mim foi extremamente importante não só te conhecer, como aquele café, né? Mas principalmente os pontos que para você talvez não tenha sido tão relevantes, porque é o seu dia a dia, mas para mim foram extremamente relevantes. Muito obrigado e obrigado pelo convite de estar aqui agora com você. Eu me lembro exatamente da nossa primeira conversa numa loja ou num restaurante no McDonald's, e você, vice-presidente do McDonald's, né? Quer dizer, isso é uma patente absolutamente importante para o meio corporativo, e a gente sabe o peso que isso tem no meio corporativo, né? E ali no primeiro encontro, Dorival, eu já percebi que você é um ser humano que sobrepõe a patente, né? E você não se apoiava na patente para poder criar nenhuma seletividade para atender as pessoas, né? Onde nasceu isso, né? Esse ser humano que não se deixa contaminar por patentes, não se deixa contaminar por regras de mercado. Você sempre foi um ser humano que você é, independente se é vice-presidente de uma grande corporação ou se hoje não é um vice-presidente. Como é que nasceu isso, que é do papai, da mamãe, da família, educação? Onde é isso, Dorival? Eu acho que veio de família, né? São valores que os meus pais me passam e me passaram, né? Porque felizmente eu ainda posso conviver bastante com eles e faz parte essa mudança também, ter mais tempo para conviver com eles. Eu acho que os valores que meus pais, a minha família me passou, fez com que eu sempre entendesse que eu poderia estar em alguns lugares, mas eu deveria ser o Dorival, filho da dona Cida e do seu Dorival, né? Hoje, marido da dona Fátima, pai da Gabriela, do Gabriel e do Rafael. E futuramente vô da Helena, né? Então eu acho que família para mim sempre foi a base de tudo, sempre foi o meu pilar, nas horas boas e nas horas não boas. E os meus pais, a gente sempre foi uma família muito religiosa e uma religiosidade de viver, né? Então isso fez com que a gente aprendesse muito de que o mais importante é isso que a gente está fazendo aqui, é conversar, é se relacionar. Essa conversa vai ser muito importante para mim, vai ser importante para você, espero que seja relevante e importante para quem está nos assistindo. E no final, é isso que fica da vida. Isso aí. Né? Eu acho que as posições passam. Eu vi durante esses 40 anos de mundo executivo, eu vi muita gente entrar, muita gente sair. Eu entrei, eu saí. E a empresa continuou. Eu sempre uso como exemplo, eu tive a infelicidade
de estar numa convenção mundial do McDonald's, na véspera da convenção. Eu estive com o presidente mundial do McDonald's. No jantar, antes de começar a convenção, ele fez um jantar maravilhoso, foi para o quarto do hotel e faleceu no quarto do hotel. No outro dia de manhã, eu me trocando para ir para a convenção, eu ligo a televisão, aparece lá o anúncio que o presidente mundial do McDonald's tinha falecido. Eu liguei para minha secretária e falei, antecipa meu voo, porque a convenção vai ser cancelada. Imediatamente após, eu recebo uma ligação do hotel, dizendo que a convenção ia atrasar 1 hora e ia ser realizada. A convenção foi atrasada, não começou às 9, começou às 10, fizemos 1 minuto de silêncio, a convenção aconteceu, entrou banda, entrou com show, entrou tudo. O vice-presidente foi eleito presidente da companhia. Na mesma hora, as ações subiram. Então, isso, no primeiro momento, você fica meio... Mas depois, você analisando 8 horas de voo dos Estados Unidos para São Paulo, você começa a analisar e você fala, gente, eu não posso ser, eu estou, né? E aí, entre estes exemplos, sempre fizeram com que eu sempre me achasse que um dia eu ia ter que mudar de carreira. Isso na vida profissional. Na vida pessoal, você estar com pessoas, para mim, é o mais importante. Eu gosto de conversar, eu gosto de ser ajudado, eu gosto de ajudar. Eu acho que isso é um pouquinho do Dorival. Agora, quanto tempo você teve no McDonald's? 30 anos e 10 de Grupo Caterpillar. Desses 30 anos no McDonald's, você tinha como objetivo ser um vice-presidente? Como é que isso foi se desenvolvendo? Em que momento você percebeu que ali seria o ambiente para você desenvolver a sua carreira, Dorival? Olha, assim, eu vou te contar, eu vou só um pouquinho para trás. Quando eu era adolescente, fazia colegial, eu estudei sempre no Colégio do Estado, o meu sonho era ter uma casa. Então, o meu sonho era constituir uma família e ter uma casa. E para isso, eu comecei a estudar, tem todo um pré para isso. Então, por que eu estou te falando isso? Porque o meu sonho era chegar a ser um gerente sênior, né? Porque empresas, principalmente empresa americana, tem gerente júnior, gerente pleno, gerente sênior. Então, o meu sonho era ser gerente sênior. O dia que eu fui promovido em uma convenção do McDonald's, só que aqui no Brasil, eu fui promovido a diretor, para mim foi um dia que eu jamais vou esquecer na minha vida. Foi num hotel, inclusive em Atibaia. Aquilo para mim trouxe, num primeiro momento, uma alegria muito grande, mas no pós, trouxe uma responsabilidade muito grande. Porque eu falei, peraí, agora eu tenho que entender o que eu vou fazer. E eu sempre tive como propósito, como a gente está conversando aqui, pessoas. Então, a minha posição passou a ser uma posição de liderança, de ser cobrado, mas principalmente, eu sempre coloquei na minha meta, eu tenho que desenvolver pessoas. E eu acho que isso foi a principal força que me fez chegar a vice-presidente. Porque eu sempre tive comigo que eu não poderia ser puxado, eu tinha que ser empurrado. Isso, para minha cabeça, tem uma diferença muito grande. As pessoas que estavam acima de mim, o board, o presidente da companhia, ele não podia me puxar para vice-presidente porque eu ia criar um vácuo entre eu e o time. O time tinha que se sentir confortável de me ajudar e me empurrar para cima. Então isso sempre fez com que eu sempre trabalhasse com pessoas, eu sempre desenvolvesse as pessoas. Então a vice-presidência para mim, obviamente, que foi um motivo de alegria muito grande, mas foi uma resposta a esse propósito que eu tenho de desenvolver pessoas. E o dia mais feliz para mim como vice-presidente era o dia que eu não precisava fazer nenhuma intervenção, porque o time estava atuando sozinho. Eu acho que essa é a maior recompensa que eu posso ter no meu mundo executivo. E quando você olha para trás, eu não quero entrar ainda nesse momento, no teu momento atual, porque eu quero explorar ainda essa questão do Dorival, que desenvolveu e continua desenvolvendo pessoas. Quando você olha para trás com esse teu propósito, né, e você vê
muitas pessoas que foram de alguma maneira impactadas com a maneira com que você cuidou, desenvolveu e acreditou nas pessoas. O que passa na sua cabeça, Dorival? Porque não é muita regra no meio corporativo, né? Mas tem pessoas como você que são exceções, que tem uma maneira diferente de olhar e tratar e cuidar das pessoas, como é o teu caso. Quando você olha para trás e vê essa tua jornada, quantas vidas que você hoje tem, a tua marca na vida delas, o que passa na tua cabeça? Olha, passa uma satisfação muito grande, porque a gente não pode esquecer que no mundo executivo, quando você está num sistema de uma empresa, todo mundo está lá por um único objetivo, o resultado, tá certo? Você trabalhar com as pessoas, você desenvolver as pessoas, não elimina o teu principal objetivo, que é trazer resultado para aquela organização. Eu sempre brinco que nenhuma organização é uma ONG, então você tem que trazer valor para o acionista. Dito isso, que você não abra mão disso, como que você vai chegar nesse objetivo desenvolvendo pessoas? Esse sempre foi a minha gangorra, vamos dizer assim, né? Porque a gente não pode abrir mão do principal objetivo que a gente está lá, que é trazer resultado para o negócio. E, na minha opinião, fica muito mais fácil quando você faz isso através de desenvolver pessoas para chegar naquele resultado. O sistema hoje deve estar aproximadamente com 60 mil pessoas. Se você não tiver uma união das pessoas, se você não tiver as pessoas treinadas para desenvolver e para chegar naquele resultado, é impossível. Porque é um negócio que vive de pessoas porque atende pessoas. Então eu sempre comentava isso. Nós temos dois tipos de cliente. O cliente interno, que é aquele do balcão para dentro, e o cliente externo, que é aquele do balcão para fora. Então eu acho que você tem que fazer isso. E o principal desenvolvimento que eu acho das pessoas, nos últimos anos eu trabalhava com franqueados. E você seguir o sistema, seguir as regras e desenvolver o negócio através de empreendedores, através de empresários, fica mais difícil. E você só consegue isso se você mostrar para esses empreendedores o que tem que ser feito e qual é o resultado daquilo que tem que ser feito. E esse sempre foi meu jogo, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar de jogo. Mas o objetivo era trazer resultado para o negócio através das pessoas, e para você conseguir isso, você desenvolvendo as pessoas. Muito bem, Dorival. Nesse primeiro bloco nós exploramos bem a tua história, o teu jeitão de atuar como executivo. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo, e no segundo bloco eu quero especificamente falar dessa virada de chave, como é que está a vida, como é que está a cabeça, como é que está a agenda, como é que está a família. Então eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Vamos lá. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Dorival Oliveira. O Dorival hoje é conselheiro e mentor de executivos. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Dorival Oliveira. Dorival é conselheiro e mentor de empresas e de executivos. Dorival, falamos no primeiro bloco da tua história, da tua trajetória. Agora eu quero entrar no teu momento. Opa, né? Vamos lá. Como é que foi essa virada de chave? E a gente sabe que a carreira B é que nem a morte. A gente está indo, ela está vindo, a gente só não sabe a distância que ela está. É inevitável. Gostei do exemplo. Goste ou não, aceite ou não. Como é que foi essa tua virada de chave e como é que foi o processo inicial de mudança de rotina? Como é que você trabalhou isso na sua cabeça? Olha, eu comecei a trabalhar isso um bom tempo antes desta mudança de chave. Como eu comentei há um tempo atrás aí, os 4 anos que a gente tomou café, né? Lá atrás. Ali eu já tinha uma ideia de que a carreira ia acabar. Então eu comecei a trabalhar da seguinte maneira. O que eu quero? O que eu quero para o Dorival? Qual é o tempo que o Dorival quer se ocupar? Eu comecei como engenheiro, que sou de formação, né? Então
tudo você começa a fazer planilha e você começa a colocar números. Cronograma. Cronograma. Então, quando isso aconteceu, dizer para você que eu estava preparado, eu acho que não posso falar isso. Eu acho que eu estava um pouco preparado. Então, é uma mudança grande, é uma mudança que traz N perguntas, traz N elevado a N questionamentos, e o principal ponto que eu colocava na minha cabeça, o que eu vou fazer no day after? E isso aconteceu. Eu me desliguei da companhia numa segunda-feira. Nessa segunda-feira eu me ocupei o dia inteiro, porque minha esposa, minha filha se ocuparam, fizeram eu ir na igreja, fomos almoçar, fomos passear, então a segunda-feira se preencheu. Na terça-feira de manhã eu acordei, bom, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha carro, não tinha crachá, não tinha nada. O que o Dorival vai fazer? O Dorival foi correr, vamos fazer exercício. Então, aí eu comecei a colocar o meu propósito e o meu suposto planejamento em prática. Qual era o meu planejamento? Primeiro, cuidar um pouco mais do Dorival, em termos de saúde e em termos de exercício. Não que eu não fizesse. Eu sempre fui um pouco um pouco planejado para isso. Mas eu comecei a dar mais valor para isso. Afinal de contas, a idade chega. Então eu comecei o meu plano de corrida, o meu plano de musculação, e eu comecei a colocar em prática isso na terça-feira. A segunda parte foi que o meu propósito era ficar mais com a família. Então eu me programei para estar mais com os meus pais, até porque eles têm uma idade já avançada, então eu tenho que aproveitar um pouco mais esse momento de estar com eles, e eles precisam um pouco mais de mim. Mas sem esquecer o meu lado de conselheiro e o meu lado de mentor. Então, aí eu comecei o meu planejamento ser colocado em execução. E eu tive a graça de Deus, a felicidade de já ser convidado na terça-feira para o meu primeiro conselho. Isso já me dá um gás, já me deu alegria, já me deu aquele... o start foi dado, né? Existe vida fora da caverna. Existe vida. Então, eu acho que tudo está acontecendo como eu tenho o meu propósito, mas bem diferente do que eu planejei. Tenho que ser muito sincero com vocês. O meu planejamento era muito mais organizado, mas ele não se organizou, tá? Hoje, por que ele não está organizado? Porque eu não imaginava, 2, 3 meses que eu deixei a carreira executiva, eu já estar em 4 empresas de conselho, eu já estar com uma empresa fazendo uma consultoria, e isso bagunçou todo o meu planejamento, que era viajar com a minha mulher, que era estar mais com os meus pais, mas eu não desisti de colocar meu planejamento em dia. Mas o mais importante que eu estou tentando fazer aqui agora, e o que eu estava comentando com você há alguns minutos, eu sei que eu estou colhendo um pouco do que eu plantei, mas eu preciso plantar os próximos passos, porque senão eu não vou colher. Então, agora o meu desafio é como que eu vou colocar em prática os próximos passos, que é uma palavra que você bem usa agora, como que eu vou ter acesso aos negócios, ao networking, aos próximos passos que eu quero dar. A gente sabe que na teoria, muitas coisas se explicam, né? E tomam uma certa conformidade. Mas a gente sabe que isso no emocional nem sempre acontece na mesma proporção que no racional acontece. A mente, às vezes, traiçoeira como ela é, começa a trazer dúvidas, questionamentos. Como é que você trabalhou isso na sua cabeça, Dorival? Porque você tinha uma rotina intensa, não só como atividade, como um executivo de alto nível procurado pelo mercado, convidado para estar em diversos ambientes, e de repente, numa virada de chave, a gente sabe que o mundo muda, as pessoas mudam, infelizmente o ser humano ele tem a capacidade de nos decepcionar, de nos surpreender, e está tudo certo, não é um pré-julgamento. Mas como é que você trabalhou isso, essa questão emocional na sua cabeça, para que essa transição
não roubasse a tua lucidez? Olha, dúvidas existem todos os dias e todas as horas, tá? Então, eu vinha vindo agora aqui para Jundiaí, se eu te colocar todas as dúvidas que vieram na minha cabeça, nós vamos ficar aqui o dia inteiro, tá? Mas eu acho que quando você tem um propósito, você tem que ultrapassar ou buscar as respostas para essas dúvidas. E é isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho exercitado. Como você mesmo colocou, eu era convidado quase todo dia para um evento. Hoje, isso diminuiu muito. Mas o que eu tenho feito? Eu tenho primeiro procurado alguns eventos que eu quero participar. E me convidar ou me inscrever não é uma coisa... Antigamente eu era convidado, hoje eu tenho que me convidar, eu tenho que pedir para ir, tá certo? E tá tudo certo, como você falou. Não tem nada de errado nisso, tá? A segunda coisa é que você passa a dar mais valor para alguns momentos que você passa a ter diferentes do que você tinha. Então, sabe quando eu conseguiria jantar com a minha mulher e com a minha filha ontem, 7 horas da noite no shopping? Nunca. 7 horas da noite eu ainda estava no escritório. 7 horas da noite ontem eu já tinha comprado o presente do Dia das Mães da minha mulher, já tinha passeado no shopping com a minha filha e estava entrando no restaurante para jantar. Então, isso para mim agora é o meu maior valor. Faz parte do meu propósito. Então as tuas dúvidas começam a ser trocadas por certezas daquilo que você quer. Agora, a transição, ela não mexe só com a nossa rotina, né? Ela mexe com a rotina da família, né? Tem um executivo muito querido, um grande executivo, que fez essa virada de chave também, e ele disse que ele precisa se ocupar porque a mulher dele não aguenta ele ficar em casa, né? Como é que foi essa adaptação da sua rotina familiar? Porque impacta diretamente naquilo que vocês viviam e naquilo que vocês estão vivendo. E, obviamente, com o tempo de qualidade maior que você tem hoje, é melhor. Mas é um movimento diferente de que até então vocês não viviam. Como é que você se organizou isso com esposa, com filha? Você pode imaginar, eu vou voltar um pouquinho. Na pandemia, eu não fiquei um dia em casa. Eu fui trabalhar todo dia no escritório. Primeiro porque o escritório estava vazio, era só eu. E segundo que eu não queria ficar em casa porque o fato de sair de casa para mim é extremamente importante para trabalhar, vamos dizer assim. Você imagina agora que meu escritório é na minha casa, tá certo? Então, tudo isso você vai se adaptando. Eu dizer para você, estou adaptado? Não, eu não poderia assumir isso com você, mas eu estou dizendo para você que a cada dia que passa, eu estou me adaptando mais, entendeu? Então, isso é um exercício que você vai fazendo. Eu até brinquei ontem com o Alexandre, porque ele falou assim, caramba, você quer arrumar outro emprego? Eu falei, não, eu não quero trabalhar para minha mulher. Né? Eu acho que essas são as principais mudanças que você vai fazer. E tem um tempo. Tive a felicidade de estar já em 4 conselhos, quero mais, acho que eu posso contribuir mais, continuo como mentor da Endeavor, continuo ajudando outras empresas que eu acho que eu tenho que ajudar, mas o principal para mim são buscar as mudanças a cada dia, a cada momento, e principalmente comemorar, sabe? Eu acho que uma coisa que eu não tinha tempo, que eu não fazia, hoje eu comemoro cada coisa que eu consigo fazer, que faz parte dessa mudança. Eu acho que aquela coisa do copo meio cheio e meio vazio, né, Dorival? Eu acho que a gente tem, de uma maneira automática, considerar que as mudanças nas nossas vidas que a gente não havia previsto ou que a gente julga talvez que não fosse o momento adequado, que são frutos de trazer problemas, né? De trazer desconforto, insegurança. Mas o tempo é o melhor remédio para que ali na frente a gente olhe para trás, puta, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, né? Sem dúvida. Eu acho que essa é a mensagem que fica através da tua história. Queria mais uma vez agradecer ao amigo, primeiro pelo ser humano que você e depois por estar sempre aberto aos meus convites. Que é isso, é um prazer. Desde quando você era vice-presidente.
e a gente continua amigo, independente do momento, independente do status. Conte comigo, conte com a Prime, naquilo que a gente puder construir junto, 100% aqui à disposição do amigo. Sempre conto e tenho certeza dos resultados que vamos ter juntos. Muito obrigado pelo convite. Super obrigado, Dorival. Abraço. Obrigado, telespectador, pela sua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.